Nessa aula vamos criar novos DTOs para a entidade empréstimo. No vídeo anterior eu mostrei um problema aqui no método post, que nós não precisamos de todas essas informações para fazer uma requisição post. Quando eu olho uma requisição post para empréstimo, eu imagino as informações relevantes para um empréstimo. E as únicas informações relevantes para um empréstimo é o cliente, o livro e a data da entrega. Então, como tem muita informação em empréstimo DTO, eu vou criar um novo DTO especificamente para o método post. Então, eu vou parar aqui a minha aplicação, vou vir aqui em Models, vou acessar minha camada Application, aqui em DTOs, vou adicionar aqui uma nova classe e eu vou chamar esse DTO de empréstimo post DTO. Esse meu DTO vai ser public e aqui eu vou colocar alguns atributos. Então eu já vou aproveitar de empréstimo DTO, os atributos que eu coloquei. Agora que eu vi, eu esqueci de colocar os data annotations, né, que é importante para a gente validar os campos. Mas eu vou copiar todos esses parâmetros, vou passar aqui para o empréstimo post DTO e as únicas informações que eu preciso para o método post é o cliente, o ID do cliente, o ID do livro. A data de empréstimo eu não preciso, porque isso daqui é o próprio sistema que vai colocar. O sistema ele vai pegar a data atual assim que ele fizer o empréstimo. A data de entrega é interessante deixar aqui para o usuário definir a data de entrega do cliente. Se foi entregue ou não, como estou fazendo o empréstimo, não importa. Como eu já tenho o ID do cliente e o ID do livro, eu não preciso passar todas as informações de cliente e de livro. Então, para o método post, eu tenho essas três informações. E como é o método post, eu preciso validar cada informação. Bom, e aqui, o ID é required. Eu vou colocar aqui uma mensagem de erro. O cliente é obrigatório. Da mesma forma que o livro também é obrigatório. Então, o livro é obrigatório. A data da entrega também é obrigatória. Então, eu posso substituir aqui com a data de entrega é obrigatória. E só uma validação extra aqui, eu posso colocar um range. Eu posso colocar o valor mínimo para esse inteiro, né, que é o ID do cliente. Então, o mínimo que você pode colocar é 1. E o máximo, que é o ID máximo que você pode definir para o ID do cliente, é o int.maxValue. Então, é o valor máximo que o inteiro pode receber. Eu acredito que isso daqui é opcional, tá, pessoal? Só para garantir que o usuário vai colocar um ID entre 1 até um valor que o tipo inteiro aceite. Mas o máximo que pode acontecer somente com o required é ele reclamar que o campo é obrigatório, ou se ele não encontrar nada no banco de dados com um ID que o usuário passar aqui para o ID do cliente, por mais que seja negativo, o seu sistema ele vai retornar que o cliente não foi encontrado. Pelo menos é isso que você tem que configurar lá quando você buscar o cliente. Beleza, então aqui eu vou colocar um error message também. Eu vou passar aqui o identificador do cliente é inválido. Da mesma forma que eu vou fazer aqui para o ID do livro. O identificador do livro é inválido. Beleza, eu acredito que são essas as validações. Então agora eu vou salvar. Posso fechar o empréstimo post DTO. Vou acessar aqui o meu empréstimo controller. Vou vir aqui no incluir, que é o meu método post. E eu vou usar o empréstimo post DTO. Vou chamar aqui de empréstimo post DTO. Vou passar aqui para o método incluir do meu empréstimo service. Eu vou entrar aqui no incluir. Primeiro eu vou entrar na interface. Que agora na minha interface, o incluir, eu vou utilizar o empréstimo post DTO. Vou fazer a importação aqui.
Bom, ele não aceitou. Vamos ver o que eu errei. Assim, aqui está com letra minúscula, né? No caso é maiúscula. Beleza, então ele já reconheceu. Então eu vou no incluir, eu vou utilizar somente o empréstimo post DTO. Então aqui eu tenho que passar como parâmetro também nesse tipo. Então agora eu preciso alterar também lá no serviço. Então eu vou vir aqui em Services, empréstimo Service. E agora ele está reclamando, né? Porque eu estou com um tipo diferente aqui. Então no incluir, vou utilizar o empréstimo Service. Vou utilizar o empréstimo Post DTO aqui também. E agora eu preciso fazer algumas modificações. Aqui eu tenho que passar o empréstimo Post DTO. E aqui no Map eu tenho que retornar do tipo empréstimo Post DTO. Na verdade, aqui eu posso retornar empréstimo DTO, que são todas as informações. Então eu tenho que fazer a alteração aqui na interface depois. Então ficou dessa forma aqui. Eu recebo empréstimo Post DTO, que são essas três informações. E depois eu vou, após a inclusão, ele me retorna um empréstimo DTO com todas essas informações. Claro que a gente pode remover algumas informações depois irrelevantes. Mas vamos seguir aqui o raciocínio. Então, voltando, eu tenho que alterar, né, novamente aqui a interface, porque eu vou retornar no incluir todas as informações, por enquanto, que é o empréstimo DTO. Então, eu somente alterei o meu parâmetro. Agora ele está do tipo empréstimo post DTO. Beleza, posso fechar aqui. E um detalhe muito importante, como eu estou utilizando agora o empréstimo post DTO e fazendo o mapeamento de empréstimo post DTO para empréstimo, eu preciso especificar aqui no meu mapping. Então aqui em Application, em Domain to DTO Map Profile, eu vou criar aqui um novo, um Create Map. Aqui eu vou especificar que eu vou criar um mapeamento de empréstimo e também para empréstimo post DTO ou vice-versa. Pensando bem aqui, eu não sei se realmente eu vou precisar de empréstimo para empréstimo post DTO, mas eu tenho certeza, né, porque eu acabei de mostrar um exemplo para vocês que de empréstimo post DTO para empréstimo eu tenho esse mapeamento. Mas por enquanto eu vou deixar aqui o reverse map, que ele já aplica para esses dois casos. Podemos fechar aqui. Eu vou colocar um ponto de parada aqui, só para ver se ele está mapeando corretamente. Vamos dar uma olhada agora na controller, o método incluir. O método incluir está recebendo um empréstimo post DTO, ele já está passando direto para o método incluir do meu serviço. Só que a gente precisa colocar algumas informações que o próprio sistema vai fornecer. Bom, então agora eu preciso colocar algumas informações que não estão presentes aqui no empréstimo post DTO, mas que vai ser fornecido pelo próprio sistema. Por exemplo, a data de empréstimo. Então eu posso criar um novo atributo, public. Eu vou deixar igualzinho que está aqui no meu empréstimo. Vamos ver aqui. Tá, data empréstimo, então eu vou copiar daqui e colar. Ele vai ser um getSet. Como é uma informação que não é o usuário que vai definir, eu posso colocar aqui um JSON ignore. Só para vocês verem, vou executar o projeto. Como eu estou utilizando agora o novo DTO que eu criei para o post, agora o modelo é dessa forma aqui. Eu tenho o ID do cliente, o ID do livro e a data da entrega. E perceba que ele ignorou o que eu coloquei o JSON ignore, que é a data de empréstimo, porque é o próprio sistema que vai definir. E por que eu coloquei aqui diretamente no empréstimo post DTO? Para que quando ele fazer o mapeamento, eu já tenha essa informação para ele mapear a data de empréstimo na minha entidade empréstimo. Então eu vou parar aqui a aplicação, vou definir a data empréstimo, que é o do próprio sistema, que é a data atual. Então antes de incluir, eu vou usar um empréstimo post DTO, ponto, data empréstimo, eu vou recuperar datetime now, que é a data e o horário atual. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em empréstimo que somente o sistema pode fornecer.
Então, o ID não preciso informar, porque isso é o próprio banco de dados que vai gerar. Aqui eu já tenho essas informações. Data do empréstimo eu já defini. Data de entrega é o usuário que define. Aqui, ó, isso daqui é uma informação importante. Se está entregue ou não. Por padrão, ele vai ser false. Também vou fazer a mesma coisa. Então, aqui no meu empréstimo post DTO, eu vou criar mais um atributo, getSet. Eu também vou ignorar. Vou aplicar aqui o JSON ignore. Vou definir que o empréstimo post DTO ponto entregue ele é false. E pronto. As informações que o sistema fornece eu já defini nessas duas linhas. E agora vamos testar se está funcionando. Vamos executar. Bom, eu vou colocar um ponto de parada aqui só para a gente ver. Agora sim, vamos testar o post. Vamos executar aqui. O ID do cliente. Deixa eu ver aqui que eu nem lembro os clientes que estão cadastrados. Vou fazer aqui um get tryout execute. Bom, ele retornou 401 não autorizado. Isso porque eu coloquei que o get de cliente eu tenho que fazer o login. Por enquanto, gente, eu vou tirar essa restrição só para facilitar aqui para gente. Então, aqui no meu cliente controller, vou descendo um pouco mais aqui no incluir. Ou melhor, eu tinha aplicado um authorize para tudo, né? Eu vou tirar esse authorize por enquanto só para facilitar nos testes, para não ter que ficar fazendo login toda vez que eu testar um endpoint. Vamos executar aqui novamente, tirei aqui o authorize. Agora sim, vamos executar o get de cliente. Vamos ver os clientes cadastrados. Bom, eu não tenho nenhum cliente cadastrado. Então, eu vou cadastrar aqui um cliente. Vou fazer um post. Vou preencher aqui as informações do cliente. Preencher as informações. Vamos executar. Cadastrar esse usuário. Cliente cadastrado com sucesso. Na verdade, é cliente, né? Eu acabei falando usuário. Beleza, então agora sim eu vou executar novamente o get de cliente para eu ver o ID. E agora sim, eu tenho o ID aqui, 1002. Foi o que o banco me retornou. Sabendo disso, aqui no empréstimo, eu vou fazer um empréstimo para o cliente 1002, que é o Vinícius, que eu cadastrei ali agora há pouco. Eu vou emprestar o livro, vamos ver aqui um livro. Vamos fazer aqui um get de livro. Também não tenho nenhum livro cadastrado. Vamos cadastrar aqui um livro só para a gente testar. Bom, preenchi aqui as informações do livro. Vamos cadastrar esse livro. Livro incluído com sucesso. Agora sim nós temos um livro cadastrado. Vou fazer aqui um get novamente para a gente ver o ID. Temos aqui o ID do livro, é o ID 2. Então vamos emprestar o livro Os Segredos da Mente Milionária para o Vinícius. Voltando aqui no empréstimo, continuando. Eu vou emprestar para o cliente de ID 1002 o livro com ID 2. E aqui eu vou definir uma data de entrega. Hoje é dia 10. Eu vou definir a data de entrega para terça-feira, dia 12. Então vou alterar aqui dia 12. O tempo não importa muito. Então eu vou apagar aqui o tempo. Beleza, pessoal. Já temos aqui a data de entrega. Vamos executar. Ele parou aqui no meu endpoint. Vamos ver aqui as informações. Olha só as informações que eu recebi. A data de empréstimo ainda não está definida, então ele coloca uma data 1/1 do ano 1, meia-noite. E a data de entrega está aqui, ó, 12/12 de 2023. Exatamente a data que eu defini. Entregue por padrão é false. Então, inclusive, eu acho que eu nem precisava dessa linha aqui. Mas beleza, vamos continuar. O ID do cliente 1002 e o ID do livro 2. Vamos continuar aqui a execução. Vou pressionar aqui o F10. Ele definiu aqui a data de empréstimo. Então, a data de empréstimo agora está aqui, ó, 10/12 de 2023, meia-noite e 44, que é a data atual que o meu sistema pegou. Que é a data e a hora atual. Nesse exato momento, é meia-noite e 44. Entregue ele definiu como falso, então perceba que ele já definiu todas as informações, ó. Data de empréstimo agora tem um valor e o entregue já estava, né, com um valor falso por padrão.
Vamos entrar aqui agora no método incluir. No método incluir, ele vai fazer o mapeamento de empréstimo post DTO para empréstimo. Beleza, ele fez o mapeamento, olha só. Ele passou agora para a entidade empréstimo, para a classe empréstimo, que eu já tenho um pouco mais de informação, né? Que eu tenho aqui o cliente, livro, que é nulo, não tem problema ser nulo, porque o que importa na hora de incluir lá no banco é o ID do cliente e o ID do livro. Então perceba que ele já mapeou. Vamos continuar a execução. F10. Beleza. E ele vai retornar um OK, empréstimo incluído com sucesso. Incluir. Então eu fiz um empréstimo. Vamos dar uma olhada agora no get. Vamos ver aqui todos os empréstimos. Vamos executar. Perceba que ele tem aqui as informações do empréstimo que eu acabei de fazer, que é o ID1, o ID do cliente 1002, o ID do livro 2, data de empréstimo foi 00:44, né? No dia de hoje. Data da entrega está no dia 12/12, que eu defini. Se ele foi entregue ou não está false, beleza. E aqui ele retornou nulo, olha só. E por que ele retornou nulo? Porque eu não defini no meu retorno aqui do get de empréstimo para ele retornar as informações do cliente e do livro. Mas eu posso fazer isso. Bom, eu vou acessar o meu infradata, minha camada infradata. Vou acessar aqui o repository de empréstimo. Empréstimo repository. Vamos alterar aqui, especificamente o selecionar todos. Perceba que ele seleciona todos os empréstimos, né? ToList Async de empréstimo. Para ele retornar as informações do cliente e as informações do livro, que estava nulo lá, eu posso colocar aqui, depois de empréstimo, ponto, include, e aqui eu posso incluir uma entidade. Qual entidade que eu vou incluir? Eu vou incluir a entidade cliente. Eu quero que ele me retorne as informações de cliente. O que mais que eu vou incluir? Vou fazer aqui um novo include. Eu vou colocar as informações do livro, que eu quero incluir essas informações. Beleza? Então agora eu vou executar novamente e vamos listar todos os empréstimos. Bom, agora sim, vamos testar novamente. Vamos vir aqui em empréstimo. Vamos usar o get, tryout, execute. Beleza, então ele já incluiu o livro e o cliente. E aqui ele vai fazer o retorno já mapeado. Beleza, mapeou e retornou. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, perceba que o problema persiste. Cliente DTO está nulo e o livro DTO está nulo. Então ele vai retornar nulo, claro, aqui na tela. E eu já sei o que eu configurei errado, né? Então eu vou mostrar para vocês. Aqui no meu domain to DTO mapping profile, veja só. Aqui em ForMember, o livro DTO que vai receber os dados, que é o primeiro parâmetro que eu tenho que colocar aqui, e o segundo parâmetro é da onde está vindo esses dados, que é de livro. Então é só inverter a ordem aqui. Eu fiz o contrário. Para isso eu tenho que inverter aqui também no Create Map. Então ele precisa começar com o empréstimo DTO e aqui eu passo o empréstimo. Eu inverti. Claro que ele vai reclamar porque agora os parâmetros aceitos no primeiro parâmetro do ForMember é agora do empréstimo DTO. Então aqui eu vou passar livro DTO, que é onde eu vou receber os dados. E esses dados vai vir da onde? Vai vir de livro. A mesma coisa com o cliente. Cliente DTO. E aqui vai ser cliente. Vou parar aqui a aplicação. Agora sim ele vai conseguir mapear. Então vamos executar aqui novamente. Vamos executar o get de empréstimo. Executar. Meu endpoint, vamos acompanhar a lógica aqui agora. Ele vai selecionar aqui no meu repository, incluindo já os dados de cliente e de livro. Beleza. Ele vai me retornar aqui no meu serviço. E agora sim ele vai conseguir mapear de empréstimos para empréstimos DTO. Vou vir aqui na minha lista de empréstimos, vou acessar aqui um objeto. Que é a mesma coisa, olha só. Eu estou mapeando de cliente, que está aqui, tá vendo? Para cliente DTO,
que está aqui no meu empréstimo DTO. Olha só. Então, ele está mapeando lá de cliente para cliente DTO. Isso é, lá na minha entidade empréstimo, eu tenho a entidade lá dentro de empréstimo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Lá dentro eu tenho o cliente. Também lá dentro eu tenho o livro, que mapeando para empréstimo DTO, eu vou mapear de cliente para cliente DTO e livro para livro DTO. Olha só, esses dois atributos vão ser mapeados com os dados aqui de empréstimos com esses dois atributos, né? Esses dados aqui de cliente e livro, beleza? Então agora sim, vamos fechar aqui. Vou até vou continuar aqui. Ó, vou pressionar um F10. Olha lá, ele já mapeou. Ok. Se eu ver aqui os dados, olha só. Agora sim, cliente DTO, eu tenho os dados de cliente, olha só. Tá aqui. E livro a mesma coisa. Vamos continuar aqui. E agora sim, esse é o resultado. Além dele me retornar os dados de empréstimo, ele me retorna os dados do cliente, olha só, cliente DTO e livro DTO. Beleza, pessoal? Então, o que nós fizemos nessa aula, né? Aqui em post, a gente resumiu as informações, só colocamos as informações necessárias para fazer o empréstimo. E aqui a gente retornou todas as informações do empréstimo, incluindo as informações de livro e de cliente. E na próxima aula, vamos criar mais DTOs para adaptar para o método PUT e outros métodos, caso se for necessário. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Pessoal, quero deixar avisado aqui que vai vir aí uma novidade para quem tá, tanto para quem está acompanhando esse curso, tanto para você que é novo, né, que não está acompanhando o curso, caiu aqui de paraquedas para ver alguma informação específica aqui, não tem problema. Vai vir novidade aí, fiquem atentos. E eu vou divulgar essa novidade durante as aulas desse curso em específico. Então, quem está acompanhando em aula por aula, eu vou avisar, mas depois eu vou avisar para todos. Então, vou ficando por aqui. Falou, até a próxima.